Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casamento Milionário Cast. Eu sou Jennifer Uchoa e eu não tô sozinha. Eu estou acompanhada dele, o mais lindo, mais inteligente, mais forte, mais culto do mundo. Meu marido, William Uchoa. E aí, Oi, pessoal, amor. tudo bem? Olá, amor. Mais um podcast. Muito feliz de estar aqui com você de casa, vocês casais. É um prazer. Que legal! Gente, mais um episódio. Nós estamos cheios de episódios legais esse ano de 2023 e o tema do episódio de hoje tá muito legal. A princípio, eu sei que você vai achar um nome difícil, mas fica até o final, porque é um tema importantíssimo aí para a jornada de desenvolvimento financeiro de vocês. E qual é, amor? Qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre quadrantes de fluxo de caixa. O que é isso, né? Quais são os perfis das pessoas no processo de construção de riqueza? E o que isso está atrelado à nossa vida, né? Quais são os valores, o conjunto de cultura que a gente carrega por fazer parte de um determinado perfil? É sobre isso que a gente vai falar. Esse conceito, ele é muito conhecido dentro desse universo de educação financeira. Então é muito importante que você fique aqui para aprender ele. E é um conceito de um escritor muito famoso. De repente, se eu disser o nome, você não vai lembrar. Mas se eu disser o nome do livro que ele escreveu, você vai lembrar com certeza. É o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Para quem não conhece, o Robert Kiyosaki é um dos maiores nomes aí de educação financeira no mundo, né? Autor desse livro que é best-seller. E ele apresenta esse conceito de quadrante de fluxo de caixa. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. E vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, para a construção de riqueza na nossa sociedade, às vezes as pessoas... Você já ouviu aquela frase? É um pensamento bem limitador, mas eu tenho certeza que você já ouviu. Aquela frase de dinheiro não dá em árvore. Sabe? Aquela crença que as pessoas criam. Realmente, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro a gente cria. A gente gera riqueza. A gente gera riqueza através do quê? Através de geração de valor, né? E como que essa riqueza ela é gerada na nossa sociedade? Através de pessoas que geram valores. Não é isso, amor? E hoje a gente vai trazer aqui para vocês como isso é dividido na nossa sociedade em grupos. Então, esse conceito do quadrante de fluxo de caixa, ele traz basicamente 4 grupos de pessoas que compõem a nossa sociedade economicamente falando. Então, a nossa economia, a nossa construção de riqueza, o dinheiro que vem para sua mão, que você faz a compra no supermercado, que você paga as suas contas, que você viaja, enfim, todo o dinheiro que chega na nossa mão, ele é construído aqui, nesse ambiente de geração de valor, através desses 4 grupos de pessoas. E aí a gente vai começar falando do primeiro grupo, amor. Exatamente. O primeiro perfil é o empregado. Sabe, a gente, quando fala do quadrante, a gente está falando realmente, imagina que você tem um eixo, né, vertical e um eixo horizontal ali, né? E aqui você tem, no lado esquerdo superior, o empregado. E o Kiyosaki vai falar justamente sobre a característica desse perfil, que é realmente um grupo de pessoas que atende um tipo de atividade e tem um conjunto de características, né, do empregado. O empregado, ele é uma pessoa que, em troca de ganha dinheiro em troca de tempo, não é isso? Então ele vende o esforço de trabalho dele, vende o tempo dele em troca de dinheiro. E ele tem um conjunto de valores que norteiam esse grupo, esse perfil de pessoas que colaboram. Eles buscam segurança, o empregado ele busca uma estabilidade, ele busca uma previsibilidade. Todas essas características formam o conjunto de valores desse tipo de pessoa que é empregado. Okay? O empregado é fundamental no sistema de produção, no sistema de construção de valor. Tá bom? E a característica principal é justamente essa, a busca pela segurança, a busca pela estabilidade. Então, o que está na cabeça do empregado? O empregado está querendo um emprego que vai trazer para ele benefícios, que vai trazer para ele algum tipo de segurança, estabilidade. E essas são as necessidades que esse grupo carrega. O ponto interessante de perceber é que o modo que o empregado pensa, ele pensa da seguinte forma: tempo é igual a dinheiro, tá? Na cabeça do empregado, tempo é igual a dinheiro. Para ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter mais horas de produção, de trabalho, enfim, para poder
ter o resultado financeiro. Então, esse empregado é a pessoa que está pensando no plano de carreira dela. É a pessoa que trabalha numa empresa, ela está pensando crescer naquela empresa. Então, ela busca investir em conhecimento, ela se profissionaliza mais, ela melhora o seu currículo. Isso tudo está na cabeça desse grupo de pessoas. Então, eu quero que você imagine mesmo um quadrado. E divide esse quadrado em 4. E o primeiro quadrado que a gente está falando encontra esse grupo de pessoas que tem esse conjunto de valores que são as pessoas que são empregadas. É meu tempo em troca de dinheiro. A pessoa que vende o seu tempo. E como o William falou aqui, esse conjunto de valores de como eu posso crescer nessa empresa, como eu posso melhorar o meu currículo, é a pessoa que está pensando na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, para que isso converta, né, conhecimento e melhore o currículo dela, para que ela cresça na empresa, para que ela, enfim, aumente o valor hora. Exatamente, aumente o valor hora. Então, pegou aí, primeiro grupo de pessoas do quadrante de fluxo de caixa, empregado. E o segundo grupo, amor? O segundo grupo, também do lado esquerdo, né, do quadrante, só que agora na parte inferior, são os autônomos. Os autônomos são aqueles profissionais que possuem uma qualificação, né, advogado, médico, engenheiros, mas diferentes do empregado, eles trabalham para si, né? Então, eles não têm um patrão, eles não vendem o tempo deles para uma empresa ou para uma instituição, para o Estado, enfim. Eles são autônomos, eles trabalham para si. Mas por que eles estão do lado esquerdo, né, próximo do empregado? Porque eles também relacionam tempo a dinheiro. Então, tempo igual a dinheiro. Então, o autônomo, para poder conseguir, né, oferir ganhos, ele tem que estar com a agenda lotada. A agenda lotada é sinônimo de resultado financeiro para ele. E uma característica importante no autônomo é o seguinte: ele pensa que o que ele faz, ele tem muito esse valor, o que ele faz, ninguém é capaz de fazer. É único. Ele tem que ser o melhor naquilo que ele está fazendo, entendeu? Isso é muito a mentalidade do autônomo. Então ele está em busca sempre de quê? De diferenciação, de qualificação, de um conhecimento diferente, de uma técnica diferente, enfim, de levar o nome dele para o mercado, mas atrelado a esse ponto de que tempo é igual a dinheiro. Ok? E esse é o segundo perfil do quadrante do Kiyosaki. Esses dois perfis estão do lado esquerdo e eles têm essa característica. Bom, o empregado ele tem muito menos responsabilidades comparado ao autônomo, só que ele tem menos liberdade. O autônomo vai ter um certo grau de liberdade maior, não é isso? Você vê, né? Uma pessoa, um médico, num consultório, ele pode falar, não, hoje eu não vou atender porque eu tenho um compromisso, enfim, esse tipo de coisa. Ele tem mais liberdade do que um empregado. Então, à medida que você vai desenvolvendo nos quadrantes, você vai vendo esse aspecto de responsabilidade e liberdade. Porque ele tem mais liberdade, mas as responsabilidades dele também são muito maiores. Tanto na atuação, mas também para a geração de renda e resultado financeiro. Legal. Pegaram aí? Terceiro quadrante. Qual é o grupo de pessoas que estão encaixadas no terceiro quadrante? Agora, já do lado direito, né, do quadrante, na parte superior, o Kiyosaki vai apresentar os donos de empresa. Quem é o dono de empresa? O dono de empresa é aquele cara que ele possui um sistema, né, ele tem um modelo de negócio que gera valor, que entrega valor, que vende valor, ele cria valor, entrega valor e captura valor em forma de dinheiro, em forma de recurso. Então ele tem um sistema de venda de algum produto, de venda de algum serviço, enfim. E o pensamento do dono de negócio é justamente sobre o sistema. Ele está sempre buscando uma nova pessoa para gerenciar as vendas, um novo CEO, uma nova ferramenta, um novo sistema, um novo conhecimento para aplicar nesse sistema que já entrega o resultado. Então, a mentalidade de um empresário, de um dono de negócio, ele está pensando sempre sistema, o negócio. Ok? Qual a diferença deles? Do dono de negócio, né, pros outros dois que eu falei, o empregado e o autônomo. Ele não associa tempo igual a dinheiro. Essa é a grande diferença. Ele associa tempo igual a ativo, a construção daquele negócio que ele está fazendo. Então, com o tempo, ele vai encontrar um gerente de vendas, ele vai encontrar um sistema, ele vai identificar uma oportunidade no mercado, ele vai desenvolver um novo produto.
E esse produto, esse sistema, esse modelo de negócio gera valor para ele no tempo. Ok? Essa é uma diferença. Em nível de liberdade, né? O dono de empresa ele vai ter muito mais liberdade comparado a um autônomo em relação à agenda, em relação a compromissos, por ter um sistema. Só que o nível de responsabilidade dele é muito maior. Tanto responsabilidade para o resultado financeiro dele, né? Se ele não trabalhar, tem uma frase que diz que se você é o pior, se você não produz na sua empresa, sendo o dono da empresa, você é o pior funcionário dela, né? Então, tanto para o seu resultado financeiro, mas também dos seus colaboradores, da empresa, para a sociedade e aí também para o Estado, né? Porque você vê a questão de tributação, impostos, a responsabilidade social que o empresário tem é muito grande. Então, o nível de responsabilidade aumenta bastante junto com a liberdade também. Então, você vai ter um aumento da liberdade, mas um aumento da responsabilidade. E o que está na cabeça desse grupo de pessoas que estão enquadradas nesse lugar de empresário é o lucro. Como eu posso aumentar o meu lucro? Exatamente. Como eu posso melhorar esse sistema para aumentar o lucro? Como eu posso contratar um vendedor, porque esse vendedor vai me gerar mais lucro? Como eu posso melhorar essa ferramenta, porque essa ferramenta vai me trazer mais lucro? Esse empresário ele está sempre pensando nesse lugar, em construção de novas ideias, de novos negócios. Como eu posso gerar mais valor? Será que se eu vender essa caneca e eu colocar chocolate dentro dessa caneca, isso vai agregar mais valor para esse produto e eu vou conseguir gerar mais lucro com isso? Vocês percebem, gente? A diferença de mentalidade, a diferença de valores que cada grupo possui? É muito interessante a gente conversar sobre isso, porque a primeira vez que eu tive contato com isso, a minha cabeça explodiu. Porque você começa a entender como as coisas funcionam. Como a economia gera, como as coisas são construídas, né? É muito legal isso. E por último, qual é o quarto? O último, ele tá do lado direito também, embaixo do dono de empresa, de dono de negócio, que é o investidor. O investidor é aquele perfil que ele está em busca de negócios, de sistemas que geram lucro. Só que diferente do dono de negócio, que ele está na gestão, né? Ele está diretamente ligado ao negócio, o investidor, ele simplesmente possui o capital. Ele possui o capital e ele empresta o seu capital para que o seu capital trabalhe para ele e ele tenha os lucros disso. Então, olhando para esse local, é onde você vai ter o máximo de liberdade, né? E você tem algo interessante, porque quando a gente fala de tempo, o modo como o investidor pensa o tempo é semelhante ao modo como o dono de negócio. Então, tempo é igual a ativos, que é igual a dinheiro. Os ativos vão gerar o dinheiro, ok? Diferente do lado esquerdo, que pensa tempo igual a dinheiro. E nesse lugar de investidor, a cabeça do investidor está pensando sempre como eu posso fazer com que o meu dinheiro trabalhe mais para mim. Isso. A cabeça do investidor está pensando em rentabilidade, em retorno sobre o investimento. Então, eu investi X, qual o percentual que eu vou ter de retorno sobre isso? E como eu posso melhorar esse meu retorno? Detalhe, diminuindo o risco. Então, você vê que onde entra a responsabilidade do investidor, entra justamente no risco, na exposição ao risco que ele assume. Entendeu? Porque ele tem um capital e ele está assumindo um determinado risco sobre aquele capital que ele está colocando ali. Então, a responsabilidade recai totalmente sobre ele nesse sentido. Okay? Esses são os 4 perfis, né, do quadrante de fluxo de caixa apresentado aí pelo Robert Kiyosaki. Né? O empregado, o autônomo, o dono de negócio, o dono de empresa e o investidor. São esses 4 perfis e eles trabalham de uma forma conjunta, né, para a geração de valor, a geração de riqueza em todas as economias aí do mundo. E quando sempre que a gente conversa sobre esse assunto, surge uma indagação, né? Como que o que seria justo nesse sistema? Onde você tem empregados, onde você tem autônomos, onde você tem empresários, onde você tem investidores. O que seria uma sociedade justa nesse molde? Uma sociedade que
entrega mobilidade social. Não é isso? Porque cada grupo desse, né, que a gente falou, cada um dos 4, realmente esse grupo produz um conjunto de valor, um conjunto de pensamento, uma cultura. Ou seja, a gente falou das necessidades, a gente falou do que está na cabeça de cada um deles. Então, cada grupo ele vai se construindo uma cultura realmente. Então, você tem uma percepção de necessidades, de valores, por exemplo, dos empregados, dos autônomos, dos donos de negócio e dos investidores. Okay? E quando a gente fala de sociedade, né, de economia, enfim, de Brasil, você pensa justamente no aspecto social. E aí você leva o ponto de quando você tem diferença, né, a desigualdade social, né? E muita gente levanta esse aspecto. E tão importante quanto, ou talvez até mais do que a desigualdade social, é o aspecto de mobilidade social. Porque o que gera riqueza? O que gera riqueza é realmente o desenvolvimento econômico. Essa é a solução para um problema de pobreza, de falta de recurso, de falta de valor. É o desenvolvimento econômico. E quem são os agentes que vão construir esse desenvolvimento econômico? São esses 4 perfis que a gente falou aqui. Ok? Então, quando a gente pensa mobilidade social, é justamente uma sociedade em que ela permite em que as pessoas elas se desenvolvam nesse processo dos 4 quadrantes. Então, uma sociedade justa é aquela que permite em que um empregado se desenvolva, se ele quiser, ele tenha os recursos e a sociedade permita e estimule ele a se desenvolver para poder gerar mais solução, de certo modo sendo uma espécie de autônomo, depois desenvolvendo um negócio próprio, acumulando capital, depois investindo em novas fontes de solução, novos tipos de riqueza. Ok? Então, quando você tem uma sociedade justa, é uma sociedade que permite essa mobilidade e ela incentiva essa mobilidade. Ok? E com isso você diminui a desigualdade social. Então, quando a gente fala de desigualdade social sem falar de mobilidade social, não faz sentido, sabe? Você vai entrar num aspecto apenas de assistencialismo. Agora, quando a gente fala de mobilidade social, você está falando realmente de desenvolvimento humano, sabe? Para a geração de valor, geração de riqueza. E como o conhecimento liberta? Porque quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento, de entender que, poxa, existem esses 4 grupos. E se eu quiser viver todo esse desenvolvimento, sabe? Eu sou empregado e agora eu quero deixar de ser empregado. Eu quero passar a ser um autônomo. Eu estou fazendo minha faculdade, vamos imaginar a trajetória de uma pessoa que tem esse tipo de conhecimento e decide viver essa jornada. Uma pessoa que trabalha, que é empregada, com o dinheiro que ela trabalha, ela paga uma faculdade, ela investe em conhecimento, daqui a pouco ela deixa o emprego porque ela já tem um capital intelectual para gerar valor para as pessoas, para outras pessoas, e a partir de agora ela é autônoma, eu presto um serviço, enfim, eu sou autônomo. Isso cresceu, tomou uma proporção grande, eu gerei bastante valor, eu ganhei bastante dinheiro, agora eu vou abrir um negócio com isso. Eu vou criar um sistema aqui, eu vou contratar pessoas, eu vou gerar emprego. E agora eu trabalhei, gerei emprego, criei esse sistema, consegui guardar dinheiro, agora eu tenho um patrimônio líquido, e com esse patrimônio líquido agora eu passo a investir em outras empresas. Você vê como esse caminho, ele deveria ser incentivado desde que a gente nasceu. Sim. Como essa jornada deveria ser tão clara pra gente como a água é cristalina. E estimulado, né? Isso tinha que ser algo que tinha que ser desenvolvido. Exatamente. Poxa, se eu quiser ser empregado pro resto da vida, eu vou ser empregado pelo resto da vida, mas eu sei que existe uma jornada. Eu sei que existe um caminho a ser trilhado se eu quiser me desenvolver dentro dessa sociedade econômica. Entende? O problema é que a gente não tem esse tipo de conhecimento, a gente acha que a gente nasceu para ser empregado pelo resto da vida, o que não é ruim, que faz parte da nossa jornada de desenvolvimento, mas não é só isso. Exatamente. Existem outras possibilidades além dessa somente. E aí, às vezes, você pode pensar assim, imagina, quando você olha sociedades que são extremamente opressas, que o Estado, enfim, toma conta de todo mundo. A pessoa, ela nasceu para ser operária, ela vai ser operária para sempre. Sim. Ela nasceu para ser empregada, ela vai ser empregada para sempre. Porque essa... É uma sociedade que é dividida em castas. Exatamente, ali, né? Você tem realmente castas.
uma dificuldade de você sair de um sair de um quadrante quadrante e ir para outro ir pro quadrante. outro. E eu acredito que no Brasil a gente tem essa certa mobilidade. Não é no nível que deveria ser, mas eu acredito que a gente vive essa mobilidade no Brasil, sabe? E como é legal trazer esse assunto para a mesa, amor, é um assunto mais técnico, mais complexo, enfim, mas como as pessoas elas precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque você está aí, você está casado, você está construindo a sua família, vocês têm sonhos. Aí muitas vezes a gente olha para nossa vida e aí a gente pensa assim, poxa, eu tô aqui, tô nesse emprego, tô trabalhando. E qual é meu teto de crescimento? Qual é a perspectiva que eu tenho de crescer? Será que eu vou crescer aqui dentro? Será que eu tenho outra perspectiva? Aí a pessoa se aprisiona ali pelo medo. Por não conhecer essa jornada, por não conhecer esse caminho, por não conhecer outras possibilidades, a pessoa se aprisiona dentro de um lugar, se aprisiona De uma de cultura uma de cultura, de valor, de uma valores. percepção. Exatamente. É. E esse conteúdo que a gente quis trazer hoje é justamente para trazer essa liberdade de pensar, né? E o que seria ideal, então, nesse desenvolvimento, né? Como você falou, imagina, pensando agora jovens, né? Pessoas que estão iniciando a trajetória. Vamos imaginar aqui como o que seria ideal para isso. O ideal seria a gente ter um pensamento em que o jovem, quando ele cerca de 10 anos se preparando para poder entrar no mercado de trabalho, não é isso? Nesse momento, ele entraria no mercado de trabalho como empregado. Entraria como empregado. Só que nesse momento ele está ali com uma intenção de crescimento, de desenvolvimento. Ele tem uma jornada a seguir. Então essa mentalidade de empregado é um momento onde ele aprende sobre um mercado, sobre um setor. Por exemplo, se ele já tem um interesse sobre um setor de educação, se ele já tem um interesse sobre um setor de entretenimento, exemplo, ele se coloca nesse mercado e o momento em que ele está ali como empregado é um momento onde ele está aprendendo. E percebam que ele contribui com o sistema, né? Porque a força de trabalho, trabalhando e gerando riqueza, mas ele é remunerado por isso, só que ele está aprendendo sobre o setor, aprendendo sobre o serviço, aprendendo sobre vendas, aprendendo sobre os produtos, sobre estoque, enfim, determinado de acordo com aquilo que ele está fazendo. Chega um determinado momento, esse jovem, ele aprende sobre aquele negócio e ele começa a desenvolver uma solução dentro daquele setor. Ele enxerga e vê, cara, isso aqui é algo que pode ser melhorado, ou existe um déficit, ou existe uma oportunidade, algo que eu posso contribuir de uma maneira além desse emprego, além do trabalho que eu já faço. Então ele começa a virar uma espécie de autônomo, que ele começa a entregar essa solução meio que sozinho. Vai testando, vai experimentando e vai construindo um sistema. Okay? E com o tempo, essa expertise que ele vai acumulando, então pensa bem, 10 anos se preparando para entrar num setor, depois 10 anos, 5 anos trabalhando como empregado naquele setor, tendo conhecimento sobre aquilo. Tem uma frase interessante, com um bom chefe. Isso é muito importante, você tem um bom patrão, no sentido que você vai aprender. E quando eu falo bom, não quer dizer que ele é legal, é alguém que realmente você olha e fala assim, eu consigo aprender aqui, existem coisas para eu aprender aqui, ok? E depois disso, ele vai desenvolver um conhecimento, uma habilidade, vai ser uma espécie de autônomo. A expertise acumulada, ele constrói um sistema e uma nova solução para que ele é um dono de negócio. E ele atua naquele setor por muito tempo, negócio de desafios, soluções, crescimento, ele vai para um terceiro nível. Como ele conhece aquele setor, ele se coloca como um investidor naquele setor. Ele conhece as pessoas, ele conhece o mercado, ele conhece quais são as possibilidades ali e ele consegue investir em novas soluções, em novos produtos, em novas pessoas que vão estar se iniciando ali. Então você vê que é um processo de gestão realmente do conhecimento, gestão do capital que gera valor, que gera solução e que gera riqueza para uma sociedade. E é legal que quando a gente tem esse conhecimento, a gente enxerga como as coisas funcionam, como a economia gira, a gente começa a olhar o outro lado com outros olhos. Eu não esqueço uma vez que a gente foi num restaurante, ainda estava um pouco na pandemia, né? A gente sentou num restaurante aqui perto de casa e o cara que atendeu a gente tão bem, tão bem, tão bem. Né? Não era um restaurante barato e ele veio e atendeu a gente tão bem. E no final a gente elogiou o trabalho dele, a gente agradeceu por ele ter atendido a gente tão bem. A gente percebeu que ele era paulista. E aí ele, não, lá em São Paulo a galera valoriza muito essa parada de gastronomia e tal, lá é alta gastronomia. E a gente, poxa, que legal. E aí ele falou,
algo que eu não vou esquecer mais. Ele falou assim, e outra, se eu te atendo bem, isso influencia tudo aqui dentro. Se eu te atendo bem, eu mantenho o meu emprego. Se eu te atendo bem, você volta. O empresário que é dono desse restaurante vai lucrar mais. Eu vou continuar ganhando meu dinheiro e todo mundo aqui vai sair feliz. Você vê que é o cara que ele sabe que existe valor, ele vê além. Não é aquela pessoa que é limitada. Já viu aquele empregado que é limitado e que ele acha que o patrão dele é o inimigo dele? E lógico, todo patrão é maneiro. De repente você trabalha com uma pessoa que é péssima. De repente você trabalha com uma pessoa que é um porre. Você tá ali porque... É o lado da pessoal, né? O lado da pessoa. Exatamente. Mas a gente precisa entender como isso funciona. Entende? A gente precisa entender que, peraí... ou aquele sentimento de que a pessoa pensa assim... Poxa, eu tô aqui, eu trabalho nessa loja e essa loja faturou, sei lá, 50 mil esse mês e meu salário é só esse pedacinho aqui. A pessoa a pessoa que pensa desse jeito, que não entende como as coisas funcionam, é uma pessoa que ela vai sempre ficar aprisionada naquele lugar ali. Sim. Porque se ela para e pensa, poxa, caraca, a loja faturou 50 mil. O que esse empresário tá fazendo para que esse dinheiro chegue aqui? Quais são os custos que esse empresário tem? Assim, se você trabalhar num balcão de um McDonald's, não precisa trabalhar muito tempo ali, mas se você trabalhar no balcão de McDonald's, ali no McDonald's, você tem tudo que você precisa saber para desenvolver um negócio de sucesso. E é a mentalidade. Um bom produto, o atendimento, o sistema, a mentalidade. Então, essa posição do empregado, né, uma fase de empregado, é um momento muito importante, é um momento onde você se prepara para crescer, é um momento onde você tem que desenvolver habilidades, desenvolver conhecimentos, justamente para quem está buscando esse desenvolvimento, que é para quem está buscando esse crescimento, tá? Porque uma coisa é fato, é muito difícil, quase impossível você crescer financeiramente como empregado, ok? Então é muito importante ter essa mentalidade que você precisa desenvolver novas fontes de renda, você precisa desenvolver a capacidade de empreendimentos, precisa aprender sobre investimentos, ok? E é o que a gente realmente está mostrando para vocês que é uma jornada. Então aí, onde você está, onde você trabalha, onde você está envolvido, quais são as oportunidades, o que você tem para aprender aí, sabe? E é muito importante. Você vê, você leva 10 anos se preparando para poder entrar no mercado de trabalho. Quanto tempo para poder desenvolver um negócio, para poder empreender? Quanto tempo para poder realmente entender sobre um setor e fazer grandes investimentos, sabe? E é realmente essa visão que a gente quer gerar, quer promover aqui com essa conversa, com esse bate-papo. É isso. Que legal, amor. Adorei o tema. Fica aí a dica. Eu tô sem o livro aqui, porque acho que eu só tenho esse livro no Kindle. Eu não tenho esse livro físico. Fica a dica para você. Compra esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro, assim, genial. É uma visão, sabe, genial. E a gente realmente abre o nosso campo de visão. A gente entende como a economia funciona. E a gente precisa entender isso. Se você tá aqui assistindo esse podcast que fala sobre casamento, que fala sobre finanças, esse assunto te interessa. E você precisa entender como a riqueza é gerada, como o dinheiro chega na sua mão, como que o produto que você compra, a compra que você compra no supermercado, tudo isso são pessoas envolvidas num trabalho diário de geração de valor, de geração de riqueza. E nós, né, como integrantes dessa sociedade, nós precisamos entender disso. A gente precisa saber, sabe, como as coisas funcionam. Então, tem um... Desculpa te cortar, tá? Tem um pensamento que é importante a gente entender aqui. Que a gente tem o senso comum, entende que o dinheiro ele é algo que é uma economia fechada. O que quer dizer isso? Um sistema fechado. Que você tem um dinheiro, um volume de dinheiro. Legal falar isso. E esse dinheiro que está na sua mão, ele, se sair da sua mão, vai para o outro e você fica sem, né? Como se o dinheiro fosse... Economia de soma zero. Exatamente, um sistema de soma zero. O que quer dizer isso? Eu lembro quando a gente era criança, tinha uma música que dizia isso, né? Porque o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais tinha pobre. Tinha uma musiquinha assim, eu era garoto, eu via essa música. E a base desse pensamento é o sistema de soma zero, né? Só que economia não é isso. Economia não é um sistema de soma zero. Por quê? Porque a riqueza, ela se cria. A riqueza se cria.
que quer dizer se cria? Riqueza, ela simplesmente é solução para as necessidades e para os desejos humanos. Quais são as necessidades e desejos humanos? Cara, se as pessoas estão com fome e você cria uma solução para isso, para suprir essa necessidade, isso é riqueza, isso tem valor, ok? O dinheiro é a moeda de troca apenas, mas a riqueza se cria. Então, esse sistema, quando a gente está falando do sistema econômico, realmente são pessoas que estão trabalhando para a geração de valor, para a construção de valor, ok? É sobre isso, essa é a pauta central. Então, quando você entende isso, você percebe, cara, como eu posso criar, como eu posso entregar e como eu posso capturar valor para poder continuar criando e entregando valor e tornando realmente a riqueza, tornando uma sociedade mais rica, mais próspera, atendendo às necessidades. Hoje você está aí na sua casa ou onde você está vendo esse podcast. Cara, tudo que você olhar no seu campo de visão aí, você vai perceber, foi gerado, foi construído para atender necessidades e desejos. Por quem? Por pessoas. Isso significa que para eu ser rica, o William não precisa deixar de ser pobre, né? Numa sociedade assim. Nós podemos ter dinheiro igual, entende? Eu posso ser rica, o William pode ser rico, ou se eu quiser continuar pobre, eu posso continuar pobre, porque não é essa soma zero. Eu gosto de dar o exemplo que é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma plantação de trigo. Eu planto trigo, tá? Eu planto meu trigo, vou lá, colho meu trigo e vendo esse trigo para o William. O William vai fazer desse trigo farinha. Ele tem todo um maquinário, ele tem toda uma empresa e ele faz farinha. E todos os dias saem lá da empresa do William sacas e sacas e sacas de farinha. E o Lucas, nosso amigo que tá aqui do lado, nosso amigo genial que tá aqui do lado, tem uma padoca, tem uma padaria maravilhosa lá na esquina da casa dele. Uma padaria que todo dia sai pão quentinho de manhã. E todo dia o seu Zé vai lá comprar pão pra família dele. A galera que tá saindo pra trabalhar passa lá, toma um cafezinho. A galera que vai lá passa, né, e come aquele pãozinho na chapa. E da onde que o Lucas vai comprar trigo? Da empresa do William. Então eu plantei o trigo, ensaquei aquele trigo, vendi o trigo pro William. O William transformou aquele trigo em farinha, ensacou aquela farinha. E quem tá comprando a farinha é o Lucas. Pra padaria dele, pra fazer pão quentinho. Exatamente. E quem vai comprar o pão é o seu Zé. Todo mundo enriqueceu nessa jogada. Vocês entendem? O valor foi gerado pra todo mundo aqui. Eu gerei valor, o William gerou valor, o Lucas tá gerando valor. O seu Zé que chega em casa com um pão quentinho pra família tomar café, tá todo mundo gerando valor. Isso significa que pra eu ser rica, alguém não precisa deixar de ser pobre. Isso é economia de soma zero. Entende? Riqueza é construção de valor. Ponto. Exatamente. E isso é interessante. Adam Smith ele vai falar, né, no livro A Riqueza das Nações, que é justamente isso. Ele vai se debruçar por que algumas nações geram valor, geram riqueza e se colocam como grandes nações para o mundo e outras não, né? E ele vai falar que um dos aspectos principais é justamente essa liberdade de que cada indivíduo possa contribuir com aquilo que tem de melhor. Sabe? Você falou do trigo, do pão, da farinha. Então, quando você tem um incentivo para que cada indivíduo possa acrescentar, possa contribuir com aquilo que tem, sabe? A sua visão, a sua percepção e construir aquilo, uma solução de uma forma que seja autêntica, que seja verdadeira e que tenha espaço para isso, para que as pessoas possam empreender, para que as pessoas possam resolver problemas e entregar a solução para a vida das outras. Então, esse é o grande fator que gera a riqueza das nações. Uou! Gente, amei, amor maravilhoso estar aqui com você. Mais um episódio, esse episódio foi maneiríssimo. Gente, é isso. A gente fica por aqui. No próximo episódio a gente volta com mais um tema maneiro aí para compartilhar com vocês. Vocês encontram a gente no casamentomilionario.com.br lá no Instagram. @casamentomilionario.com.br no Instagram. Vai lá acompanhar a gente e semana que vem a gente tá aqui de novo com mais um episódio. Um abraço, tchau! Abraço, tchau, tchau!